Olá, estudantes da 331, 332, 303. Sou o professor Renato, professor de matemática de vocês, tá? Hoje iremos trabalhar na geometria analítica, tá? Coordenadas de ponto médio de um segmento de reta, condição de alinhamento entre três pontos e coeficiente angular de uma reta. Beleza? Estamos na aula 2 do segundo bimestre. Beleza? Bora pra aula. Estudar é como regar as sementes do jardim onde floresça seu sucesso. Beleza? Para esperar vocês aí. Bora pra aula. Tá? Vamos lá. Coordenadas em um ponto médio de um segmento de reta. Dado um segmento de reta AB, tal que o A seja o x1 e y1 e o B seja um x2 e y2, são pontos distintos. Vamos determinar as coordenadas de M como ponto médio de A e B. Beleza? Então aqui está a forma ilustrativa, como é que ficaria. Tem o ponto A, x1 e y1, ponto B com x2 e y2. Beleza? E o que eu quero encontrar é quem? Esse cara que fica aqui no meio, ponto médio. Tá? Como você vai fazer isso? É o seguinte, aplicando o problema de Tales, né? Você vai ter que de A ao ponto médio, vai ficar x, que eu quero descobrir, e o x1 que você já tem, tá? E o x2 que você já tem, menos o x que você quer descobrir, beleza? Aí jogando na expressão, beleza? Igualei as duas, certo? Aí esse menos x aqui que está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar 2x positivo. E esse menos x aqui, menos x1, passa para o outro lado negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ficar o que? 2x igual x mais 2 mais x1, certo? Então a fórmula para te encontrar o x vai ser o que? x2 mais x1 dividido para 2. Esse 2 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. E a mesma forma acontece para te encontrar o y, tá? Usa o teorema de Tales. Aí tu vai ter o y igual a y2 mais y1 dividido para 2. Então, pessoal, podemos concluir que o dado segmento da extremidade A, x1, x2 e B, x2, y2, grava isso, tá? As abscissas do ponto médio do segmento é a média aritmética da abscissa da extremidade. Do x faz a soma x2 e x1 divide para 2. E do y, soma y2 e y1, né? E divide por 2. Beleza? Então, para te achar o ponto médio, tá? Do ponto A e ponto B, beleza? Faz isso aqui, tá? Então, ponto médio igual a x2 mais x1 dividido para 2, y2 mais y1 dividido para 2, tá? Aí um exemplo aí, beleza? Determine o ponto médio de A e B, do segmento AB, né? De A até B, dos seguintes casos, tá? Então eu tenho aqui o 3, o x1 3, o y1 22. Do B tem o x2 21 e y2 26. Beleza? Aí substituindo na forma, né? x2 quem é? 21. x1 quanto é? 3. 21 mais 3, 24. E o 2 que é da forma, tá? Então vai ser 24 dividido para 2 dá 12. Beleza? E o y, ponto médio, né? Vai ser o que? y2 26 mais y1 que é 22. 26 mais 22, 48. E o 2 que é da forma, né? 48 dividido para 2 é 24. Então, logo, o ponto médio vai ser 2 no x, tá? E no y vai ser 24. Aí tem outro exemplo aqui, tá? Então, a 3, menos 2, tá? x1, 3, y1, menos 2. E o ponto B vai ser o x2 vai ser menos 1 e y2 vai ser menos 6, tá? Aplicando a mesma forma, né? x2 mais x1, menos 1 mais 3, né? Sinais diferentes a gente subtrai, permanece o sinal do número maior. 3 menos 1 vai dar 2, certo? 2 que é da forma vai dar 1, tá? E do y, né? y2 mais y1 vai dar menos 6 mais y2. O menos 6, né? Mais e menos dá menos, não fica menos 6 e menos 2. Menos 6 e menos 2 vai dar menos 8. 2 que é da forma vai dar igual a menos 4. Então, logo o ponto médio vai ser 1 no x e menos 4 no y. Beleza? Já, pessoal, agora vamos ver condições de alinhamento de três pontos. Existem duas formas de descobrir se os três pontos estão alinhados, tá? Nesse caso aqui, a primeira forma que a gente vai tentar fazer é o teorema de Tales, que é o seguinte. Tem ponto A, ponto B, ponto C. Eu quero saber se eles três estão numa mesma reta, tá? Ponto A, ponto B, ponto C. Ponto A, x1, y1.
ponto B x2 e y2 e ponto C x3 e y3, certo? Jogando um teorema de Tales, ponto A para B, de AC, segmento AC, ponto segmento AB, segmento AC, eu vou chegar no seguinte, tá? Para o x, eu vou ter o x2 menos x1, no denominador eu vou ter quem? x3 menos x1, e aqui embaixo eu vou ter aqui para o y, eu vou ter y2 menos y1, e no denominador eu vou ter y3 menos y1, tá? E comparando as duas, né? Produzindo, tudinho, fazendo as continhas, os cálculos, certo? A gente vai chegar nessa expressão aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, vai ser o que? x1 vezes y2 menos x1 vezes y3 mais, tá? x2 vezes y3 menos x2 vezes y1 mais x3 vezes y1 menos x3 vezes y2, tá? Então, para estar alinhado, tá? O resultado, depois que tu for substituir todos os valores dos pontos aqui e fizer a continha todinha, tá? Se der igual a zero, quer dizer que os três pontos estão alinhados. Se der diferente de zero, quer dizer que isso é um triângulo que tu vai ter no plano cartesiano. Se der igual a zero, usar essa forma aqui, essa fórmula aqui, e der igual a zero, os três pontos estão alinhados. Se não der diferente de zero, dá negativo ou positivo, quer dizer que tu tem um triângulo aí, tá? Pelo teorema de Tales, e é a condição para ser alinhado. Se der zero, tá alinhado. Se der diferente de zero, tu tá trabalhando com triângulo, tá? Próximo slide. Vamos lá. Aí tem um exemplo para ele aí, para te entender melhor. Verifique se os pontos. Aí ponto A, menos 3 e 5 no Y. Ponto B, x1, x2, 1, y2, 1. No C, x3, 3 e y3 menos 1, certo? Aí substituindo os valores aqui, você tenta fazer isso com bem calma, bem paciência, que você vai dar conta. x1 vai ser quanto? Menos 3, o y1 vai ser 5, o x2 vai ser 1, o y2 vai ser 1, o x3 vai ser 3 e o y3 vai ser menos 1. Aí fazendo a resolução, naquela fórmula lá que eu te mostrei, que eu te falei, só substituindo. Primeiro só substitui para ficar mais fácil, beleza? Só troca os valores, no lugar da letra coloca os valores que tu descreveu, beleza? Faz com calma, paciência. Aí de lá tu faz o que? Resolve primeiro toda a expressão do que resolve primeiro o que? A primeira multiplicação. Aí começa a resolver só as multiplicações, tá? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1. Aí vai fazendo todas as multiplicações, né? Aí 1 vezes 5, menos 1 vezes... Vamos lá, voltar de novo. Aí vai ter menos 3 vezes 1, né? Vai dar menos 3. Menos e menos aqui você sabe que dá mais, beleza? Então vai dar mais 3 positivo vezes menos 1 vai dar menos 3, tá? Então, 1 positivo vezes 1 negativo vai dar o quê? 1 negativo. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. E aqui, 3 positivo vezes 5 positivo vai dar 15. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, beleza? Então eu já trabalhei logo com todos os sinais na frente. Mas se quiser resolver só o que está as multiplicações aqui, você pode, tá? Todas as multiplicações primeiras, que vai dar correta, a forma mais correta, beleza? E depois resolve as somas e subtrações que ficarem, tá? Lembra que utiliza o joguinho de sinal, tá? Quando eu estiver multiplicando dois números com sinais iguais, resultado positivo. Se estiver multiplicando dois números com sinais negativos, sinais diferentes, o resultado negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Resultado na multiplicação, tá? Aí chegamos a isso aqui. É de lá só fazendo a continha. Menos 3, menos 1, certo? E chegamos aqui no 15, que é positivo. Separei e joguei para frente, né? E fiz a continha com os menos aqui. Deu menos 15. Então, 15 menos 15 deu igual a 0. Então, logo eu provei que o ponto A, ponto C e ponto A, B, C estão alinhados, porque o resultado é igual a 0. Então, utiliza essa fórmula. Cuidado com os sinais aí. Faz o joguinho de sinal. Beleza? E resolve se der igual a 0. Tu está trabalhando com 3 pontos alinhados. Se der diferente de 0, é um triângulo. Tá? A segunda forma de descobrir se os pontos estão alinhados, pessoal, é utilizando determinado pelo método de Sauros.
Para quem já trabalhou com matriz e determinante nas séries anteriores, ou quem não trabalhou ainda, eu vou dar uma explicada básica aqui que tu vai conseguir entender, tá? Na regra de séries é o seguinte: tu vai ter o x1, x2, x3, coloca só o x numa coluna, só os y numa coluna e coloca o 1 na terceira coluna, certo? Na primeira coluna as abscissas dos pontos, certo? No plano cartesiano. E na segunda coluna você vai ter as ordenadas, no caso o eixo y, certo? Então como é que você resolveria um exemplo dessa forma? Usando o método de Sauros, tá? Aí você faz da seguinte forma, bora lá arrumar a primeira questão. Tem o ponto A, 2 e 5, né? X, Y e 1. Ponto B, 3, 7, coloquei 1, tá? Na regra de Sauros tu coloca a terceira coluna sendo 1, tá? E terceiro ponto C, vai ser 5, 11 e 1, certo? Fiz isso, armei, beleza, armei, igual a 0, correto? Aí vou fazer o que? Vou repetir a primeira e a segunda coluna após essa linha aqui, tá? Quem é a primeira coluna? 2, 3 e 5, repetir, depois repetir a segunda coluna, aqui, beleza? Feito isso, vou fazer o que? Vou fazer a multiplicação nas diagonais. Existem as diagonais principais e as diagonais secundárias. Eu peguei, já deixei ilustrado aqui para vocês, tá? Essa parte que está aqui inclinada, essa diagonal de vermelho, vai ser as diagonais principais. Então você vai só multiplicar cada diagonal dessa aqui, beleza? No caso temos 3 diagonais, tá? De vermelho vai ser a diagonal principal. 2 vezes 7 vezes 1 vai dar quanto? 14. 5 vezes 1 vezes 5, 25. 1 vezes 3 vezes 11 vai dar 33, beleza? Então, multipliquei as 3 diagonais principais e deu esses valores. Esses 3 valores aí, 14, 25 e 33, tá? Agora a gente vai multiplicar as 3 diagonais secundárias, que são essas diagonais que estão de azul aqui, certo? Aí vai lá, multiplica. 1 vezes 7 vezes 5, se eu não me engano, vai dar 35. Aí vai lá, multiplica. 2 vezes 1 vezes 11 vai dar quanto? 22, beleza? E 3 vezes 5, 35. 35 vezes 1 vai dar 35, beleza? Tá aqui. Opa. 5 vezes 3 vezes 1, né? Vai dar, no caso, 15, desculpa, perdoa, beleza? Então, os três resultados que eu obtive, tá? 1 vezes 7 vezes 5, 35. 2 vezes 1 vezes 11, 22. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1, 15. E por fim, fazemos a diferença, beleza? Pelo método de Sauros. Fiz a multiplicação das 3 diagonais principais e das 3 diagonais secundárias. Aí eu faço a expressãozinha aqui. Coloco as diagonais. Soma os valores das diagonais principais, tá? 14, 25 e 33. Somo. Aí somei isso aqui de quanto? 72. Aí coloco o sinal de menos. Vou fazer a diferença, né? E somos as diagonais secundárias. 35, 22 e 15. Somei elas, também deu 72, tá? Então a continha vai ser 72 menos 72, é igual a 0. Então, usando o método de Sauros, eu provei que aqueles 3 pontos lá do início, eles formam o que? Estão alinhados, beleza? Se caso eu fizesse esse método desse diferente de 0, era um triângulo que eu estava trabalhando, tá? Beleza? Agora eu vou trabalhar o que? Coeficiente angular de uma reta. Coeficiente angular de uma reta é a medida que caracteriza a declividade de uma reta em relação ao eixo das abscissas, ó, da origem ao x, né, o x, e de um plano cartesiano. Essa mesma reta pode ser formada de acordo com infinitos pontos e pelos ângulos construídos dela do eixo x, né? Por tais motivos, o coeficiente da reta é dado por... Então, o coeficiente angular sempre vai ser representado pela letra, nesse caso aqui, falando de coeficiente, m igual a tangente de A, que vai ser a abertura do ângulo, tá? Tangente do ângulo, tá? Sendo um número real, o ângulo de inclinação deve variar entre 0, menor, ou igual a um ângulo, ou a esse mesmo ângulo, se menor que 180. Caso o resultado do ângulo seja positivo, a reta ascendente, e ao contrário, descendente. Beleza? Já vi isso aqui aí nos exemplos aí, tá? Aí no caso aqui eu tenho o eixo x, o eixo y, certo? E aqui ele está afirmando que é o quê? Que o ângulo, vamos trabalhar com o ângulo, certo? Para encontrar o coeficiente angular, que no caso calcula pela tangente, né? Tem o ângulo zero. Se é ângulo zero, eu não movo ele, então vai ser aqui uma linha, beleza? Ele não sai daqui, beleza? Então ele fica na mesma posição
a tangente, coeficiente angular do eixo x. Fica na horizontal, tá? O ângulo aqui é zero, ele não sai, beleza? Agora, se o ângulo for menor que 90, 90 aqui do eixo x, as aberturas do eixo x ao eixo y, aqui você tem 90 graus, certo? Se der uma abertura menor que isso aqui, que é 90 graus, isso aqui é um ângulo agudo, tá? Só uma revisão de ângulo, beleza? E se o ângulo for reto, tá? E não é possível determinar o coeficiente angular, pois não existe tangente de 90 graus. Se for um ângulo reto tiver 90 graus, lembra que eu te falei agora há pouco, o eixo x, o eixo y estão formados no ângulo de 90 graus aqui, certo? E se o ângulo estiver no ângulo de 90 graus aqui, então não existe coeficiente angular, porque vai ser a mesma medida, mesma posição do eixo y, certo? Quando o ângulo é 90 graus. E se o ângulo for obtuso, maior que 90, beleza? É tipo assim, do x ou y você sabe que essa abertura aqui do eixo x é 90. Se passou disso aqui é um ângulo obtuso. Aí quer dizer que o ângulo aqui, esse A, ele é maior que 90 graus, tá? Então grava isso. Se tiver em cima da reta, ele é nulo, no caso o ângulo aqui, né? Beleza? Então no caso a tangente é igual a zero. No caso o coeficiente angular é igual a zero, tá? E se for igual a 90, né, não tem como calcular o coeficiente angular, que a abertura é a mesma do de 90 graus, porque não existe tangente de 90, beleza? E se for obtuso, você sabe que essa linha vermelha, ela vai ser, a abertura vai ser maior do que a de 90 graus. Aqui é 90 graus. Tu vê que essa abertura aqui é maior que essa aqui. Então é maior que 90 graus, tá? E como é que fica a fórmula do coeficiente angular? Às vezes, quando a gente for trabalhar trigonometria mais para frente, se for possível daqui para o meio, final do ano aí, a gente vai trabalhar trigonometria, a gente vai trabalhar a função seno, a função cosseno, a função tangente, a gente vai ver um pouquinho melhor isso aí, tá? Agora, no momento, na parte de geometria analítica, a gente pode só informar que as tangentes que já são conhecidas, posso informar a vocês, e colocar de forma de geometria analítica como é que calcula usando os pontos, beleza? Quando a gente for trabalhar a parte de geometria, de trigonometria, a gente vai trabalhar como é que se calcula a tangente, tá? Então agora nesse momento a fórmula do coeficiente angular, beleza? Do m vai ser o que? Delta y dividido para delta x, que é a mesma coisa que y2 menos y1 dividido para x2 menos x1, tá? Então vai ser y2 menos y1 dividido para x2 menos x1, tá? Aí tem um exemplo, beleza? Olha aí. Dados os pontos que passam pelo ponto A, tem o ponto A menos 6 e 5, beleza? E ponto B, 3 e 4. Vamos resolver. Usando a fórmula do coeficiente angular, aí vou ter o 4, que vai ser o y2, menos o 5, que é o y1, certo? E 4 menos 5 vai dar menos 1. Sinais diferentes subtrai e permanece sinal do número maior, que é o menos, vai dar menos 1. Aqui, ó, tem o 3, que é o x2, certo? x2, menos o menos 6, que é o x1. Olha aqui, joguinho de sinal, menos e menos vai dar mais, tá? Então 3 mais 6 vai dar 9, então vai dar menos 1 nono, tá? O coeficiente angular aí, beleza? Agora bora para a atividade avaliativa, tá? Atividade avaliativa 02, beleza? Aqui em cima, se tu prestar atenção, sempre nas atividades eu coloco um assunto de vermelho, tá? Que é para te resolver a questão. Então a primeira questão tu vai fazer utilizando a coordenada do ponto médio, vai calcular o ponto médio, daquela forma lá que eu te mostrei, beleza? Que é dessa forma aqui, calcular o ponto médio, beleza? Que é essa aqui, essa forma. Você vai ter o x, né? Calculou do ponto médio, x2 mais x1 dividido para 2. O y vai ser y2 mais y1 dividido para 2, tá? Então é isso que é para te fazer na primeira, tá? Calcula o ponto médio, tá? E na segunda é o seguinte, também simples a primeira. Segunda, uma extremidade de um segmento é o ponto A, menos 2 e menos 2, sabendo que o ponto M, o ponto médio, já deu o resultado, já te deu o ponto médio, 3 e menos 2. E o ponto médio desse segmento calcule a coordenada do ponto B,
x e y, que é a outra extremidade do segmento, beleza? Aí tu utiliza lá a forma, tá? A forma do ponto médio, beleza? Aí tu arma, caso fique assim, olha. Caso o x1 ele já te deu, né? X1 quanto é que é? X1 ele deu que é menos 2, certo? Mais e menos vai dar menos aqui, tá? 2 que é da forma. E já te deu que o x do ponto médio é quanto? 3, beleza? Então tu vai fazer o que? Vai fazer o seguinte. Esse 2 aqui tá dividindo, certo? Ele passa para o outro lado multiplicando, certo? Então 2 vezes 3 aqui do outro lado vai ficar 6. No caso, 2 vezes 3 vai ficar igual a 6, beleza? E vai ficar só aqui a parte de cima, tá? Vai ficar x2 x2 menos 2. Esse 2 aqui que está subtraindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar x2 igual a 4. Caso x2 vai ficar igual a 6 mais 2, tá? Porque esse 2 aqui negativo passa para o outro lado positivo. Aí o mesmo processo tu vai fazer com y lá, tá? Tu já vai ter o x1 e já vai ter o y lá, né? No caso é menos 2. Então do lado vai ficar menos 2. Beleza? Coloca o menos 2 aqui e o y1 tu já tem aqui. Aí faz o mesmo processo que fiz no x lá, tá? Terceira é o seguinte, faz lá a condição de alinhamento de 3 pontos. Aí tu vai utilizar a regra de Sauros ou a utilizar aquele teorema de Tales, que é aquela expressão grande, comprida lá, que a gente fez, tá? Ou faz aquela comprida, grande, ou faz o método de Sauros, tá? Tu escolhe qual é a maneira que tu acha melhor, para te fazer a terceira e a quarta. E a quinta é para te terminar o coeficiente angular, utilizando aquela última fórmula que a gente viu lá, tá, pessoal? No caso, a última. Usando essa fórmula aqui, tá? Para calcular o coeficiente angular, tá? Então, para te fazer a última, utiliza o coeficiente angular dessa forma aqui, o y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Tá, pessoal? Um abraço aí, bons estudos para vocês aí. Qualquer dúvida me chama, não te acanha, tá? E bora lá.